José havia sido vendido como escravo. Ele foi comprado por Potifar, um homem muito importante e comandante, né, lá no Império Egípcio. José injustamente acaba sendo preso, né? A mulher de Potifar, que queria de todo jeito ter um caso com ele, ela foi a responsável por ele ter ido para a cadeia. Ela insinuou que ele tentou forçá-la, sendo que pelo contrário ele fugiu dela, né, para não cometer um pecado contra o Senhor dele e contra Deus. E José ficou aproximadamente 2 anos, né, nesta prisão. Só que bem antes, o carcereiro-chefe já viu que José era diferente, né? José contava com a bênção de Deus em tudo o que ele fazia. E aí José foi encarregado pelo carcereiro de cuidar, de administrar aquela prisão. Ou seja, José, além de uma íntima comunhão com Deus, além do dom que Deus deu para ele, em que Deus revelava para ele significado de sonhos, José era um grande gestor, não é? E José teve a responsabilidade de cuidar de 2 presos especiais, né? O padeiro de Faraó e o copeiro, aquele que experimentava o vinho antes de Faraó tomar, para não correr o risco, não é, de Faraó ser envenenado por algum inimigo. E José, queridos, interpretou os sonhos de ambos. Ambos tiveram sonhos perturbadores e os sonhos de ambos se cumpriram. O padeiro-chefe foi decapitado, foi morto, e o copeiro foi perdoado do desentendimento com Faraó e restituído à sua função. E José pediu uma coisa ao copeiro: olha, quando você estiver diante de Faraó, e quando José não só dá a interpretação do sonho, mas ele dá também a Faraó dicas de como que ele deveria gerir o momento de crise que estava para vir, que era a fome sobre todo o Egito e sobre todo o mundo. Faraó viu que ali havia um homem diferente e viu que ali havia um gestor capacitado por Deus. Veja qual foi a reação de Faraó e veja também a origem do sucesso, do êxito de José. Preste atenção aqui em Gênesis capítulo 41, eu vou ler dos versos 37 a 40 apenas, tá? Que é um resumo. A palavra e o plano de José agradaram ao Faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o Faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Então você percebe, foi visível para Faraó que a interpretação que José deu ao seu sonho vinha de Deus. Ou seja, Faraó percebeu que a interpretação, que o sonho dado a ele e que a interpretação do sonho eram de origens divina. Tinha uma origem divina. E ele percebe também
que José, por ter recebido este dom de Deus de interpretar e ter dado sugestões espetaculares para gerir a crise futura, ele estabeleceu José como governador do Egito. E aí no final do verso 40, não é? Faraó diz assim: só no trono te precederei. Ou seja, depois de Faraó, a figura mais importante do Egito passou a ser José, aquele que havia sido vendido como escravo, que havia estado na prisão por alguns anos injustamente, agora se torna governador do Egito. Isso aqui, queridos, esta capacidade de Deus transformar o mal em bem, nos ajuda a explicarmos um texto de difícil interpretação a princípio e que é usado por muitos irmãos calvinistas para dizer que Deus predestina algumas pessoas para a salvação e outras para a perdição. Esse texto, que é interpretado desta forma indevida, ele está em Provérbios 16:4. E eu vou explicar para você com base nesta capacidade que Deus teve de transformar o mal na vida de José em bem. Então Provérbios 16:4 diz assim, ó: o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios, para o dia do castigo. Será que esse texto está dizendo que Deus cria pessoas ímpias? Se esse texto dissesse isso, entraria numa contradição flagrante com todos os textos em que Deus convida as pessoas para se converterem, né? Como que Deus iria predestinar alguém para ser algo ou fazer algo que Deus odeia? Não tem coerência, não tem lógica, não é? Então, quando o Provérbios 16 diz que Deus criou tudo com um propósito, até o ímpio para o dia do castigo, o que o texto quer dizer é que Deus pode transformar até mesmo a maldade dos ímpios numa coisa boa para os seus filhos. Veja o poder de Deus. É por isso que Romanos 8, esse verso aqui é importante, eu leio para você. Romanos capítulo 8, versículo, eu creio que é o 28, diz assim, ó: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Estou lendo aqui a King James atualizada, né? Em outras traduções, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, na vida de José vemos isso. De escravo, ele passa a ser governador. Ou seja, quando os irmãos o venderam, o que foi uma tragédia, ele ficou longe do pai amado, da família, da sua cultura. Ele perdeu tudo. Deus transformou aquele mal numa bênção. De escravo e que havia perdido tudo, Deus o transforma num grande homem, num próspero e governador do Egito. Então Provérbios 16:4 diz isso. Não que Deus cria a pessoa para ser ímpia, mas que até a impiedade do ímpio Deus pode transformar no final para ser uma coisa boa para os seus filhos. Porque Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus pode fazer isso porque Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Então, pega isso para a sua vida. E lembre-se que se Deus transformou o mal, a tragédia que passou pela vida de José em algo bom, Ele pode fazer o mesmo com a sua vida e com a minha vida. Então tenha fé, confie em Deus como José, não desista, porque Ele vai recompensar você. Tá bom?